ajuizou um processo trabalhista e acabou sendo demitido, você pode ter o direito de receber uma indenização. Vem comigo nesse vídeo para entender mais sobre esse assunto. Nesse vídeo, a gente vai trazer justamente uma decisão do TRT4, que é o TRT aqui do Rio Grande do Sul, falando sobre esse assunto. Porque o que aconteceu dentro desse processo trabalhista? Um trabalhador eletricista, ele ajuizou um processo trabalhista enquanto ainda trabalhava na empresa, e sim, um adendo aqui, sim, isso é permitido pela lei, não há problema nenhum. Muitas pessoas chegam no escritório de fato questionando, tá, eu posso ajuizar o processo se eu ainda trabalho? Claro que pode, isso é um direito, previsto na Constituição, daquelas pessoas que não estão tendo seus direitos trabalhistas respeitados, de ajuizar um processo para que ele seja cumprido, tá? Então é sim possível. E o que aconteceu nesse caso em específico, do TRT aqui do Rio Grande do Sul, do Tribunal do Rio Grande do Sul? Esse eletricista, ele ajuizou uma reclamatória trabalhista, uma ação, pedindo que ele entendia necessário ali de direitos, e 7 dias após ajuizar, ele acabou sendo demitido. Claro que dentro desse processo foi necessária a produção de prova de que essa dispensa aconteceu em razão do processo trabalhista. Então é uma coisa que precisa ser comprovada dentro de um processo. Mas aconteceu, essa demissão realmente foi feita em razão do ajuizamento da ação trabalhista, e quando a juíza desse processo verificou que a situação de fato foi essa, ela aplicou uma indenização por danos morais para a empresa pagar, então condenou a empresa a fazer esse pagamento ao trabalhador, neste caso no valor de R$10 mil, para justamente punir a empresa por essa atitude incorreta, porque a ação trabalhista é um direito do trabalhador e não pode haver penalidade sobre isso, não pode haver uma punição sobre isso, e também no sentido de ter um caráter educativo, Essa condenação, ela visa educar a empresa para que ela não cometa esse tipo de situação, para que ela não continue com essa conduta equivocada reiteradas e reiteradas vezes sobre outros funcionários. Então, tem o caráter de indenizar o trabalhador que acabou sofrendo essa situação, também tem o caráter educativo para que a empresa aprenda com essa condenação e não repita esse ato que foi incorreto. Essa decisão, ela subiu para o tribunal, porque como eu falei, uma juíza de primeira instância, ela deu essa condenação de R$10 mil. Essa decisão, ela foi levada à análise do tribunal, porque foi feito um recurso pedindo reforma, pedindo mudança, e o tribunal confirmou a decisão da juíza. Então ele disse que sim, diante das provas do processo, foi visto que a demissão aconteceu em razão do processo trabalhista e que a indenização estava ok, o valor fixado era justo e era de fato devido ao trabalhador. Agora, muitos de vocês, diante das informações que eu trouxe até então, devem estar se perguntando, e como é que eu vou provar que a minha demissão aconteceu porque eu fiz um processo trabalhista, Primeiro de tudo, pessoal, eu sei que muitos trabalhadores acabam conversando com a empresa sobre o assunto, Uma vez que o advogado informa, olha, comuniquei aqui, tô te comunicando que eu fiz o teu processo trabalhista. Muitas vezes os trabalhadores, eles comunicam também à empresa, os seus superiores, disso que foi feito, Então, uma orientação que eu dou é gravar essa conversa, porque a gente vê já nessa conversa inicial se vai ter algum tipo de retaliação, Então, assim, olha, comuniquei, tô comunicando numa boa, que foi feito um processo trabalhista, vou seguir trabalhando normalmente, cumprindo o meu horário de trabalho, as ordens que são dadas, a nossa rotina de trabalho vai funcionar da mesma maneira. Então, eu estou aqui à disposição da empresa. A partir dessa conversa, a gente já vê pela resposta da empresa como é que vai ser a conduta. Se eles aceitam numa boa esse processo trabalhista e se realmente os assuntos que são necessários vão ser discutidos judicialmente lá e a relação de trabalho vai continuar realmente num clima agradável, numa paz, que realmente é saudável para o trabalhador, ou se ela vai passar a perseguir aquele funcionário justamente de uma maneira assim para punir, de maneira punitiva, porque ele fez essa ação trabalhista. Então eu sugiro, sempre gravar essas conversas que vão ter entre a empresa. Uma outra sugestão também é quando ter esse tipo de conversa, levar testemunhas, então outros funcionários para acompanhar a situação, Porque essas pessoas podem ser ouvidas dentro de um processo judicial, foi o que aconteceu dentro desse caso aqui, Elas foram ouvidas dentro do processo em uma audiência onde a juíza questionou elas. Olha, testemunhas, como é que funcionou? O que aconteceu? E elas foram explicando e isso mostrou para a juíza que de fato a demissão tinha acontecido em razão do processo trabalhista. Então as testemunhas são um meio de prova muito forte dentro do processo do trabalho. Por isso que é sempre importante a gente ter esses tipos de conversa que são às vezes difíceis, com pessoas ao lado acompanhando a situação, Eu sei que muitas vezes não é possível, aí surge o instrumento da gravação, tá? Outra situação também é formalizar através de e-mail, meios de comunicação, WhatsApp, que fiquem em registro, porque a resposta que é dada vai ficar salva, Eventualmente no WhatsApp até é importante tirar um print, porque pode ser editada a mensagem hoje em dia, mas um e-mail que uma vez que ele é enviado não tem como modificar, então esses meios de comunicação que há
que a gente consegue salvar a resposta que é dada, né? Então a gente consegue ter mais um meio de prova para demonstrar que houve uma retaliação aí, que houve uma punição em razão do processo trabalhista e a demissão aconteceu nesse sentido, né? De punir o funcionário que acabou fazendo um processo, tá bem? Então algumas alternativas aí para vocês ficarem atentos, né? Quando chegarem nessa situação, porque a gente tem aqui no escritório pessoas que fazem o processo quando estão com um contrato de trabalho ainda ativo, tá? E acabam sim passando por essa situação. Então é necessário aí ajuizar um novo processo pedindo essa questão da indenização, justamente porque sofreram esse tipo de retaliação em função da reclamatória trabalhista que foi ajuizada, tá? E isso é totalmente proibido por lei. O empregado não pode ser punido por ter buscado o seu direito na Justiça do Trabalho, justamente porque é direito dele, deveria estar sendo respeitado, deveria estar sendo pago durante o contrato de trabalho, mês a mês, ali junto com o salário, ou então a norma deveria estar sendo observada, né? Eventualmente fornecer um equipamento de segurança, enfim, o que era necessário, que foi cobrado dentro do processo, deveria já estar sendo observado na prática, no dia a dia, naquela relação de trabalho, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa notícia que eu trouxe. Eu vou colocar o link dela aqui embaixo da descrição do vídeo também, e aqui embaixo também fica o link do nosso WhatsApp. Então eu estou sempre à disposição, quando alguém precisar, quiser tirar dúvidas sobre esse assunto ou sobre outros de direito trabalhista. Nossa equipe é especializada em direito do trabalho para os trabalhadores, né? Então a gente está sempre aqui à disposição. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem com seus colegas, se inscrevam também aqui no nosso canal e ativem o sininho, porque assim vocês recebem o aviso de quando a gente coloca vídeos novos toda semana, tá bem? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!